A paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma boa noite, irmãos, amigos, aqueles que nos visitam, aqueles que estão também nos acompanhando no canal do Facebook e da internet como um todo, em todas as outras, em todos os outros canais, das mídias sociais. Que Deus abençoe também a vida de vocês. Queridos, deixa eu dar algumas informações importantes. Juventude da igreja, nós estamos sendo convidados para estarem participando agora de 3 a 5 de agosto em um congresso para a juventude ali na Primeira Igreja Batista em São Martim, uma igreja irmã, uma igreja que tem um trabalho muito sério, muito bonito, e nós queremos indicar a vocês, tá bom? Então, juventude de 3 a 5 de agosto, tá certo? O preletor, pastor José Oliveira, da igreja lá no Piauí, vai estar conosco aqui. Eu espero estar em algum momento também lá no congresso. E aqui eu vou colocar as informações no nosso quadro de avisos. O nome do congresso é Evangelho Sem Barganhas. Evangelho Sem Barganhas, tá bom? Então, de 3 a 5 de agosto, coloque na sua agenda, você tendo condições, acompanhe esse momento gostoso, e ali você vai ter toda a informação de como fazer sua inscrição. Tem um site para fazer a inscrição aqui, você vai poder participar desse evento ali na Primeira Igreja Batista em São Martim. Nós estamos com algumas famílias, as famílias dos nossos adolescentes estão nesse momento recebendo os adolescentes em casa, não é? Estamos com um grupo bom de adolescentes que está fazendo o EJC. Eu não sei se vocês sabem o que é que significa EJC, Encontro de Jovens com Cristo, não é? Então fiquei muito feliz, estão fazendo o EJC na Igreja do Nazareno, e é uma igreja também irmã, e particularmente conheço porque fizemos muitos eventos em parceria com a Nazareno, e eles fazem um trabalho sério também, e é um sonho nosso também poder desenvolver o EJC aqui na igreja, o ECC aqui na igreja, que é o Encontro de Casais com Cristo, quem sabe o EAC também, que é o Encontro de Amigos com Cristo, aqueles que têm acima de 35 anos e não são casados ou são divorciados, né? Então eles podem fazer o EAC também, que é o Encontro de Amigos com Cristo. Então são 3 eventos de suma importância. Particularmente eu fui muito impactado com cada um desses eventos. O EJC mexe com a cabeça do jovem, do adolescente, e transforma muito a mente e o coração. O ECC, de forma maravilhosa, trabalha os casamentos e faz um impacto ali de um final de semana maravilhoso também. E o EAC também, temos um grupo que está sempre, olha, eu nem estou mais com os 35 anos, considerando-me jovem, mas nem estou também com os casais, eu estou assim num lugar difícil, né? E às vezes falta um grupo de amizade. Aqui nós temos os singles que se encontram, que estão juntos, mas a maioria das igrejas não tem um trabalho com essa faixa etária. Então tem o EAC, que é o Encontro de Amigos com Cristo. Então são eventos que vêm edificar a vida da igreja de forma muito forte, muito impactante. E nesse momento os nossos adolescentes estão voltando para casa e sendo recebidos pelos seus pais, faz parte do evento, tá certo? Por isso nós estamos com muitas famílias. Vocês estão percebendo a ausência de muitas famílias que têm adolescentes. Então que Deus abençoe a vida deles, que eles possam realmente colocar em prática tudo o que viram e ouviram nesses 2 dias de evento, desde a sexta-feira à noite, que estão juntos ali na Igreja do Nazareno em Boa Viagem, tá certo? Que Deus nos abençoe e nos dê jovens e adolescentes cada vez mais fortes, mais saudáveis para a glória de Deus. Amém? Queridos, algumas pessoas estão aqui fazendo aniversário essa semana também. Provavelmente alguns estão com seus filhos, mas eu quero mencionar o nome. E se tiver alguém dessa relação, ou alguém que não está na relação, mas está no nosso meio,
Se você porventura é um congregado, está nos visitando e tiver a alegria de celebrar conosco, eu gostaria de orar pelo seu aniversário também, ou aniversário de casamento de vocês, tá bom? Então, Joyce Solino, nós celebramos ontem o aniversário da Joyce, é a coordenadora do nosso programa social, do Muda Mundo. Obrigado, filho. Do programa Muda Mundo, tá? E nós celebramos ontem na festa da colheita o aniversário da Joyce, junto também com o aniversário do João Marcos e de Samara, tá certo? Então celebramos os 3 ontem. Mas tem o Samuel Galdino, o Samuel deve estar lá em cima, não é? Nas crianças, o Samuel, filho de Ana e de Wilson, Hanna Luísa Souza Alves, Jonathan Ferreira da Silva, Diogo Rodrigo Lira dos Santos, Isabela Nascimento Vanderlei, Laís Rodrigues, eu acho, Laís de Cleano mesmo? É Rodrigues? E ela está aqui na frente. Onde é que ela está? Cadê a Laís? Pronto, vem cá, Laís também. Tá certo? Anelide Rodrigues, Alta do Carmo, irmã Alta, Isis Carla e Vera Regina, tá bom? Não sei quantos estão presentes aqui, eu gostaria de saber. Se tiverem, podem vir aqui que eu quero orar a Deus com vocês, tá bom? Todos vocês. Vem cá, Diogo, e tem Laís também, minha irmã Alta. Venham todos aqui para frente para nós orarmos e agradecermos a Deus juntos. Vem cá, filhos. E temos alguns casais que estão também fazendo aniversário de casamento. Temos um aqui que eu acho que é congregado, Jardel e Adriana. São vocês, filhos? Jardel e Adriana, vem cá, filhos. Irmã Alta. Jardel e Adriana, 35 anos de casados, que coisa boa. Estou brincando, são 13 anos de casados, né? Roberto e Nádia, eu não sei se estão, Roberto e Nádia, e Paulo e Jandira. Eu sei que Jandira esteve pela manhã, né? Se não estou enganado, mas está agora aí, a Jandira? Não, então, Laís, por favor, vem cá, filha. Paulo e Jandira também. Então, aqueles que não puderam estar nessa noite por motivo de força maior, certamente, mas estão sendo mencionados e vão saber que nós estaremos orando por cada um de vocês. Oba! Essa menina que ninguém conhece aqui, né? Tá ficando mais madura, não tá ficando mais velha não, ninguém fica velho aqui. A gente fica mais novo, mais perto do céu cada dia, não é não? Todos nós. Pastor, de vez em quando a gente dá uns foras assim, né? Mas é bom demais a gente celebrar com transparência, né? E eu não sei se você também que nos assiste está fazendo aniversário hoje e queremos orar por você ou por sua família, por qualquer um. Então vamos orar juntos, vamos ficar em pé nesse momento, agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, dessas famílias aqui representadas. Vamos orar juntos. Pai querido, obrigado por esse momento de gratidão, momento de celebração ao nome do Senhor, que tem dado graça, tem dado saúde, tem dado alegria a cada um dos nossos irmãos, Pai. Obrigado pelos aniversários mencionados aqui, todos eles, Senhor. Obrigado pelos aniversários de casamento, data natalícia, aqueles que puderam estar aqui, esses que estão aqui à frente e aqueles que não puderam estar. Aqueles que estão, Senhor, nos assistindo também através da internet, abençoa a vida deles, a família deles, Pai. E que cada um dos nossos irmãos aqui representados e longe também, que eles possam estar colocando todos os seus sonhos aos teus pés, Pai querido. E que segundo a tua vontade, no teu tempo, esses sonhos possam ser realizados, Pai. Que o Senhor possa dar todo o suporte a cada um deles. E que eles possam se alegrar na tua presença. E como diz o Salmo 50, todos os dias acordarem com um coração grato diante do Senhor por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado pela igreja do Senhor reunida e que celebra a gratidão. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.
Que bom, né? Celebrarmos juntos. Agora eu gostaria de saber o seguinte, filhos: a equipe de recepção está presente? Ok. Eu gostaria de saber, eu sei que algumas pessoas têm visitado a igreja e eu não sei quantos estão fazendo isso hoje. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Levante uma de suas mãos para que nós possamos conhecer. Tem um grupo aqui atrás. Permanece, por favor, com o braço levantado, filhas, só para a equipe poder chegar até você, ok? Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Alguém que é congregado da igreja, que já veio 2 ou 3 vezes, pode dar um sinal também? Alguém que faz parte aqui, que está visitando a igreja mais de uma vez? Joia. Então, esse grupo, Deus abençoe sua vida, tá bom, filhas? É um prazer muito grande recebê-los aqui. E você também que nos assiste, quem sabe pela primeira vez, no canal da internet, no canal do Face da Primeira Igreja, que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, e que você possa muitas vezes estar nos acompanhando, mas não apenas pelo canal. Eu gostaria de conhecer você pessoalmente, a sua família pessoalmente, e celebrarmos juntos o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Filhos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu disse a vocês que hoje pela manhã, aqueles que estiveram nessa casa de oração pela manhã, que nós investiríamos tempo de oração hoje, especificamente por alguns assuntos, e nós investimos um tempo de oração precioso hoje pela manhã por aquelas crianças lá na Tailândia, 12 crianças e um jovem que estão ainda num processo de resgate em uma caverna ali na Tailândia. Nós temos acompanhado durante esses dias, na verdade, nós acompanhamos há uma semana, não é? Que isso foi para toda a mídia, mas há mais de 2 semanas isso já vem ocorrendo, porque essas crianças e esses jovens já estavam desaparecidos há uma semana quando veio à tona essa situação. E nós investimos, e eu sei que muitas igrejas no mundo estão envolvidas em oração. E Deus escuta a oração do seu povo. E o processo de resgate já começou. E nós cremos verdadeiramente que todos sairão dali. Nós cremos verdadeiramente nisso. São crianças, um jovem. E vocês lembram que pela manhã nós oramos pedindo a Deus que tirasse toda a seta de culpa da mente e do coração daquele jovem treinador. E agora na mídia, agora há pouco à tarde, diz que uma das coisas que ele estava fazendo era escrever uma carta, e essa carta chegou aos pais pedindo desculpa. Olha, imagina como está o coração de um jovem desse, pedindo desculpa, que não era a intenção dele. E coisa linda é você ouvir pais dizendo: nós não estamos zangados com você, nós amamos você, sabemos que você sempre quis o melhor para os nossos filhos. Filhos, isso é maravilhoso, isso é tremendo, sabe, isso move corações, isso nos dá motivação para continuar falando do amor de Deus, continuar dizendo que o ser humano ele pode ser melhor do que ele é, não é? Porque um pai numa situação de aflição e dizer: você independentemente se conduziu os nossos filhos, mas você sempre tentou o melhor. Nós amamos você,
Isso para um coração de um jovem, para os pais desse jovem. Você já imaginou isso? Como é bom ouvir isso. Outros pais dizendo que não o acusam, que não o culpam. Afinal de contas, ele tentou o melhor, ele tentou abrigar as crianças, e ali foram pegos de surpresa por uma inundação e acabaram adentrando a caverna e se perdendo ali, e estão em toda essa situação calamitosa. Mas Deus está no controle. Eu acredito nisso. Nós oramos pela família daquele jovem mergulhador também, que perdeu sua vida buscando salvar outros. Como tantos bombeiros, policiais, tantas pessoas entregam suas vidas para salvar outro. Ele fez isso, e tenha certeza que Deus é justo. O nosso Deus é justo, e Ele vai trazer conforto, consolo para aquela família. E aquele homem não deu a vida em vão. Ele não deu a vida em vão. Então nós queremos nesse momento agradecer a Deus, porque sabemos que as notícias cada dia vão ser melhores. Nós cremos nisso, tá certo? Mas eu disse que tinha um outro motivo também, que nós gostaríamos de orar também. Nesses últimos dias aconteceram situações delicadas no governo do estado de Pernambuco, e como pastores, grupo de pastoreio de pastores, nós decidimos nos posicionar também. Alguns homens de Deus têm se posicionado, mas nós precisávamos fazer isso também. A cidade de Garanhuns, alguns sabem o que está acontecendo, recebeu a agenda do governo do estado, do secretário de Cultura de Pernambuco, e determinou que dentro da agenda haveria uma apresentação de uma cena, de uma peça teatral intitulada O Evangelho segundo Jesus, a Rainha dos Céus. O Evangelho segundo Jesus, a Rainha dos Céus. Isso nos deixa indignados. E essa posição é diante da igreja, diante do mundo, porque isso está sendo transmitido, e nós não podemos nos calar. E existem notícias que essa agenda já está sendo mudada, porque houve um mover tremendo daqueles que amam a Deus e que honram a Deus e que se posicionaram. E o governo do estado foi pressionado e continua sendo pressionado, porque essa certamente é a primeira de muitas investidas que ele fará. Porque vocês sabem que a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. O pensamento maligno já está nesta sociedade, já é senhor desta era. É por isso que nós lutamos para que Cristo se torne senhor dessa sociedade, se torne senhor, porque depende de cada coração, entende? Esse mundo jaz no maligno, ele já está inserido como um mundo que odeia a Cristo, desde o início dos tempos, mas Cristo tem a cada dia tomado corações como o meu e o seu, e tem mudado realidades, a começar das famílias, que é o que nós vamos conversar hoje, daqui a alguns minutos. Então eu queria deixar bem claro aqui para vocês, que governo do estado de Pernambuco, secretário de Cultura, todas as pastas que respondem pelas agendas culturais de Pernambuco, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, Secretaria de Direitos Humanos, todas as secretarias do nosso estado, como cristãos, batistas, evangélicos, nós nos posicionamos com indignidade diante da forma como tratam a crença, como tratam o coração de um povo. Nós somos cristãos evangélicos e não aceitamos esse tipo de posição, de imposição, ainda mais porque honramos, como o próprio Senhor Jesus determina,
dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e damos a César o que é de César. Os nossos impostos são colocados diante do governo, em seus cofres, e nós não apoiamos a utilização dos nossos recursos, dos nossos impostos, de forma indigna, onde o nome de Deus é completamente escrachado. Não aceitamos isso. Eu não financio um tipo de situação como essa. Nem os cristãos, nem os evangélicos financiam uma situação como essa. Nunca vimos o Senhor Jesus sendo colocado em nenhum lugar do evangelho como uma mulher, ou como um travesti, como um homossexual. Nenhum lugar vimos isso em todos os tempos. Em todos os tempos. Não aceitamos esse tipo de posição. Não aceitamos. Jesus veio como homem e morreu como homem. Não é rainha dos céus, é Senhor do universo. Senhor do universo. Esse é o Cristo que nós professamos. O Deus eterno. Ele ama homens, mulheres, travestis, homossexuais, ama a todos. Mas a palavra dele diz que ele se indigna com aqueles que usam o seu corpo de uma forma que não foram criados para usar. Mas amamos cada um deles. Eu tenho pessoas que andam comigo e que eu ando com elas, e que eu sei que a sua opção sexual é diferente, e nem por isso eu deixo de respeitá-los. E eles me respeitam. E eles me respeitam. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas, e peço a Deus que trate o coração deles. Mas o ser humano, eu disse a vocês e tenho pregado isso em todo o tempo, sempre terá duas escolhas, e ele se responsabiliza pelas suas escolhas. Se ele quer optar por uma opção sexual que é diferente, ele se responsabiliza por isso. Não sou eu que vou obrigá-lo a mudar isso. Ele é que vai responder diante de Deus, filho. É um direito dele. Não temos nenhum problema em lidar com segmentos da sociedade que têm um pensamento diferente do nosso. Nenhum problema. Vocês sabem disso. Comungamos com a Universidade Federal de Pernambuco, tantas pessoas aqui dentro, tantos pensares diferentes, e existe harmonia, existe respeito. Estivemos aqui na quinta-feira com um trabalho lindo de dois recitais da Universidade Federal de Pernambuco, alunos da Universidade Federal de Pernambuco, trabalhando a música erudita aqui dentro. Aqui na nossa casa de oração, uma boa música feita com alegria por homens e mulheres que muitas vezes não conhecem a Cristo. Professores estavam aqui, e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. E a igreja está aberta para isso, para se relacionar com todos. Gente que acredita e gente que não acredita, mas é mais fácil acreditar quando a igreja está aberta para receber. E a igreja, a primeira igreja batista do Engenho no meio, e a igreja evangélica séria sobre a face da terra, está aberta para se relacionar com qualquer grupo social. Qualquer grupo social. Mas não venha denegrir a imagem do evangelho da forma como estão querendo fazer. Então fica a nossa palavra, o nosso repúdio público aqui. Governo do estado de Pernambuco, esta igreja se posiciona completamente contrária a esse tipo de atitude, contrário a esse tipo de atitude. Nós não apoiamos isso. E de uma forma muito bonita, o líder religioso, padre ali em Garanhuns, se posicionou e disse: olha, eu não posso, se a justiça determinar que seja feita a peça, realizada a peça, eu não posso ir contra a justiça, mas eu posso fazer uma coisa: o palco da diocese aqui não será usado. Aleluia, aleluia. E ele disse ainda mais: eu posso convocar o meu povo para não estar presente em lugar nenhum aonde essa peça esteja sendo executada. Isso é o posicionamento de um homem de Deus, que não escarnece, não permite que seja escarnecido o nome do Senhor. Assim fazemos aqui. Se você pensa em ir ao Festival de Inverno de Garanhuns, passar algum dia, passar um tempo, se posicione, pense duas vezes se é o melhor lugar para você estar. Se o governo do estado determinar isso, aí nós convocamos o nosso povo também, para que não esteja lá. Você tem muitos outros lugares para você ir. A cidade de Garanhuns sofrerá, porque
porque ela espera uma boa arrecadação, ela espera, o seu comércio espera, é natural. Mas em detrimento do nome do Senhor, o nosso povo também não vai. E Deus suprirá aqueles que têm necessidade de outra forma, mas é a forma de nós nos posicionarmos. Entendem, filhos? Jesus é Senhor do universo, não é rainha dos céus. Está repreendido em nome de Jesus. E eu quero que saiba o seguinte: aquela pessoa que promoveu essa peça, aquelas pessoas que encenam aquela peça, Deus ama você de forma especial. Especial. Não conheço as suas marcas, filho, filha, não conheço os seus pensamentos, mas Senhor Jesus conhece as suas dores, todas elas, e Ele está pronto para tratar você, para mostrar a você que Deus criou o homem e a mulher, homem e mulher os criou, e Deus ama você e quer resgatar você para a glória dele. Mas você tem opção, filho. Ninguém te obriga a pensar diferente, mas também não nos obrigue a aceitar o que você pensa, em nome de Jesus. Esse é motivo de oração. Esse é motivo de oração. E eu quero, nesse momento, convocar vocês para nós estarmos agora fazendo a nossa oração particular sobre isso, para que o Senhor tome a nossa nação verdadeiramente em suas mãos. Todo governo. Vocês viram hoje outra grande polêmica na nossa nação. Um desembargador manda soltar o ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro diz que não libera, porque ele não teria competência para fazê-lo, aquele desembargador. E o desembargador manda uma nova ordem para soltá-lo. Estamos em um estado jurídico confuso. Que Deus tenha misericórdia. E uma das coisas que nós vamos falar aqui em Mateus 5 são as bem-aventuranças, e uma delas é fome e sede de justiça. Que o nosso Deus tenha misericórdia de nós e nos dê entendimento para o que está acontecendo no nosso país. Nos dê entendimento, porque o nosso povo está confuso, os nossos governantes estão confusos, o nosso judiciário está confuso, o nosso legislativo está completamente corrompido. Não é só confuso, nós não sabemos o que fazer. Se não for Deus por nós, precisamos dele. Quem será contra nós? Ou melhor, se não for Deus a nosso favor, quem será a nosso favor? Que o Senhor tenha misericórdia. E eu gostaria de convocá-los a orarem nesse momento. Primeiro, pedindo a Deus que traga discernimento para nós, para nos posicionarmos diante do escárnio do nome do Senhor. Segundo, que Deus dê sabedoria para o nosso governo, para que nós não sejamos rechaçados em todo o mundo, porque somos uma nação completamente perdida na sua direção. Vamos orar ao Senhor?
nossa súplica, Pai, o nosso pedido ao Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, sabe como nos indignamos com a falta de respeito, de pudor diante da Tua autoridade, diante da Tua pessoa. Senhor, diante do escárnio que fazem com o Teu nome, nós nos indignamos e não aceitamos de forma alguma isso. Queremos te pedir, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria para nos posicionarmos diante de todas as circunstâncias que exigirem posicionamento. Que aqueles que lideram de forma nacional, os cristãos, que possam se posicionar, que possam dizer exatamente o que o Teu Santo Espírito determina que seja dito. Que a nossa nação possa reconhecer que o Teu nome é um nome sobre todo nome, e não pode ser de forma aviltada, Senhor, em nome de Jesus. Não pode ser escarnecido como estão tentando fazer. Senhor, repreende no Teu santo nome toda ingerência de Satanás sobre a nossa nação, sobre aquilo que dizem que é a nossa cultura e que não representa a nossa cultura. Tudo aquilo que dizem que representa o nosso povo e que não representa o nosso povo, de todos aqueles que se dizem representantes de uma sociedade e que não são, porque não têm entendimento, sabedoria, nem autoridade para representar essa sociedade. Pai querido, nós queremos te pedir, nos dá sabedoria a cada dia para respeitarmos uns aos outros, termos o entendimento que cada pessoa tem o direito de dizer e de pensar o que quer, mas o seu direito termina onde começa o direito do outro. E nós nos posicionamos aqui dizendo que não aceitamos de forma alguma que o nome do Senhor seja colocado em uma fala, como estão tentando colocar, porque o Teu nome é para Ele que vivemos, é por Ele que vivemos, é nele que nos movemos. O Senhor é o nosso Deus, Senhor de tudo e de todos, Criador dos céus e da terra. Nisso nós cremos, nisso nós temos a nossa convicção maior. Dá-nos também entendimento, para que nesse momento possamos clamar para que o Senhor tome o coração e a mente dos governantes, Pai, principalmente do nosso legislativo, do nosso judiciário, Pai querido, em nome de Jesus. Trata essa mente, Senhor. Trata, Senhor, todos aqueles que nesse momento colocam simplesmente o conhecer individual, pessoal, acima de tudo, simplesmente querendo tomar a mídia, querendo ser mais do que o outro. E Senhor, não permita que isso aconteça, que haja harmonia entre os poderes. Esse é um dos conceitos que nós como cidadãos brasileiros lutamos a cada dia, que os nossos todos os nossos poderes, executivo, legislativo, o nosso poder judiciário, eles possam andar em harmonia, Pai querido. Nos ajuda a fazer isso. Já vivemos tantas lutas na nossa nação, tantas dificuldades. Não permita que os poderes instituídos pelo Senhor também se percam completamente nos seus deveres, Pai. Dá sabedoria para a nossa nação e conduz tudo isso que estamos colocando diante de Ti como uma necessidade para que o Teu povo sobreviva, para que a nação sobreviva. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor a gratidão, porque já oramos por aquelas crianças e o Senhor já tem respondido. Conduz a mão de cada homem, cada socorrista, cada mergulhador, cada enfermeiro, cada médico que está naquelas equipes, Pai, e toma em Teus braços cada uma dessas crianças e aquele jovem professor. Conduz eles, Pai, de forma sobrenatural, no meio daquelas águas, dentre aquelas paredes daquelas cavernas, e traz eles à tona, Pai,
com saúde em nome de Jesus. Cuida do coração de cada pai, de cada mãe que ali está aflito por uma resposta, e traz a resposta que todos esperam. Aleluia. Glorificamos o teu nome e nos dá sabedoria na condução do texto da tua palavra. Te pedimos, porque se não for o Senhor, certamente não alcançaremos a tua vontade, se não for a direção do teu Espírito. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, oi, minha irmã Isabel. O respeito. Sim, minha irmã. Venha cá. Meu irmão, venha cá. Eu componho já há muito tempo, né? Muitos anos, corinhos, cânticos, louvor, hinos, e Deus me colocou no meu coração, que além de eu ser poetisa, além de eu declamar poesias, né? Fazer muitas poesias, eu já tenho 2 a 3 livros de poesia lançados, né? Não é para meu orgulho, não. Isso eu quero compartilhar as coisas de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Eu queria cantar o corinho que eu cantei, que eu escrevi, foi Zé Carlos. Isso há um ano, mais ou menos. Aí me lembrei dele agora. Bora cantar, Zé Carlos. Vamos cantar para a gente poder fazer. Bom? Tem que acompanhar, não tem problema. Tá. O poder do Senhor é mais forte que tudo, cura todos os males, faz cessar qualquer dor. O poder do Senhor abre todos os mares, em todos os lugares. Só por ti, pecador, basta que você creia nesse grande poder, nesse grande amor que Ele tem por você. Basta que você peça com jejum e oração, Ele tira os temores e alegra na provação. O poder do Senhor. Aleluia. Mas pode precisar de mim, viu? Toda a glória, eu amo essa igreja. Aleluia. Toda a glória para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Eu sou apenas uma humilde serva. Aleluia. Eu amo fazer o que eu faço pelo meu grande Senhor Deus de amor e misericórdia. Ele é tudo para mim, tudo na minha vida. Amém. Para vocês tudo. Amém. Minha irmã Isabel, Deus te abençoe. Amém, Deus incomodou o coração dela, não é? E é isso, é o poder do Senhor, que é sobre tudo e sobre todos. Amém? Que bom, que bom. Queridos, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, básica. Para que vocês acham que o ser humano nasce? Para que eu e você nascemos? Para glorificar o nome de Deus, não é, filha? Para sermos felizes, segundo a vontade de Deus. Para glorificar a Deus e para sermos felizes. Não tenham dúvida disso. Entre outras respostas estará que as pessoas nascem para ser felizes. Em uma pesquisa sobre o assunto, certamente essa seria uma das respostas mais comuns. Mas se as pessoas nascem para ser felizes, quais são as atitudes certas para se alcançar a felicidade em nossa vida? E Jesus coloca esse momento, o Sermão do Monte, como um direcionador para aquele ou aquela que quer ser feliz, que quer ter um relacionamento feliz, que quer ser um profissional feliz, que quer ser um filho, uma filha feliz. Esse é um direcionamento que Ele está dando para mim e para vocês. Quais são os princípios que precisamos estar atentos para que a nossa vida seja uma vida feliz, filhos? A vontade de Deus no ser humano é esse. E o texto das bem-aventuranças, aplicado à nossa relação, aos nossos relacionamentos, nos mostram atitudes claras a respeito da felicidade. O verso 3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobres, aqui no Novo Testamento, é a palavra que pode ser traduzida também por humildes. Pessoas que têm um coração humilde, uma mente humilde diante de Deus. Humildade para se reconhecer os erros e dizer, por exemplo, 3 frases que nós temos repetido muitas vezes aqui na igreja, em cada casamento que fizemos. Humildade para dizer: eu errei, me perdoe, eu amo você. Filhos, temos tido muitos problemas na nossa sociedade, muitos problemas neste pequeno grupo, nessa igreja, nas famílias que têm dificuldade em praticar, em ter um coração humilde para dizer: eu errei, me perdoe e eu amo você. Palavras que transformam o relacionamento. Eu louvo a Deus porque alguns têm colocado em prática isso. Eu ouvi nessa semana ainda, essa semana, uma jovem mãe, nos encontramos e ela disse: pastor, aquele domingo o senhor falou aquele negócio de, vamos dizer, olha, vocês estão lembrados da questão da escolha, a mensagem sobre escolha, e nós comentamos aqui, você não tem ideia da diferença que faz quando você acorda e escolhe dizer para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para Deus: eu amo você. Estão lembrados disso? E ela disse: pastor, tem um negócio acontecendo lá em casa. Tem um negócio acontecendo lá em casa, porque meu esposo todo dia agora está acordando dizendo: eu amo você. E olhe que o dia tem sido espetacular. Na verdade, a gente já espera a tarde e a noite porque sabe que vai ser uma bênção. Tem sido diferente. Ele tem acordado e a primeira coisa que ele diz é: eu amo você. Você sabia que eu amo você? E ela diz: aquilo muda meu dia. Eu vou trabalhar de uma forma diferente, eu cuido da casa de uma forma diferente, eu faço a comida de uma forma diferente, eu espero o meu esposo de uma forma diferente. E logo depois que nós conversamos, depois de algum tempo, ele chega lá em casa. Eles estavam lá em casa e ele chega e ela diz: filho, eu contei aqui que tem um negócio acontecendo lá em casa. E ele diz: o quê? E ela fez: é porque você tem acordado dizendo: eu amo você. Ele fez: é, eu dizia antes, mas era de um jeito diferente. E aí tem a ver com a linguagem de amor, não é? Estão lembrados que já falamos sobre isso também? Cada um de nós tem uma linguagem de amor. E às vezes a palavra,
o tempo de qualidade, e as palavras não são exatamente a nossa forma de dizer que eu te amo. Às vezes é o serviço, não é? Às vezes a pessoa se doa e faz tudo para outra e não costuma falar. Aí a outra não se sente amada porque não ouve dizer eu amo você, porque ela se sente amada com palavras. E aí a gente tem que aprender a trabalhar isso. Em algum momento a gente vai fazer aqui um seminário sobre aquele livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Conhecem esse livro? A gente vai fazer um seminário sobre isso. É uma promessa pessoal, tá bom? Para a gente aprender. As pessoas têm pelo menos uma linguagem para dizer que ama, e uma linguagem que ela entende que é amada. E às vezes isso gera conflito dentro de casa, porque o outro não entende que o seu cônjuge quer ouvir a palavra eu amo você. Ele se deleita em ouvir, e pode ser homem, pode ser mulher. O homem também às vezes gosta de ouvir eu amo você. Tem homem que diz assim, não, deixa besteira. Mas tem homem que gosta de ouvir eu amo você, não é? Você é o homem que Deus me deu, é um presente do Senhor. Que coisa boa. Você já pensou você começar o dia dizendo para seu filho, para sua filha, eu amo você, você é linda. Dá um beijo no seu filho e na sua filha. Ah, vocês não têm ideia, filhos, quantas pessoas, quantos filhos são marcados. Vocês não têm ideia quantos filhos e filhas são marcadas e marcados, porque nunca receberam um abraço e um beijo do pai ou da mãe. Vocês não têm ideia. Talvez aqui no nosso meio muitos gostariam de ter tido um abraço e um beijo do pai ou da mãe, e nunca tiveram. Por quê? Era a linguagem do pai e da mãe. Hoje eu queria que você entendesse isso, filho e filha. Era a linguagem de amor deles que era diferente. Não foram ensinados a tratar esse negócio, e iam para a roça cedo, e trabalhavam na fábrica desde cedo, e cuidavam de você da melhor forma, e costuravam até altas horas da noite, e estavam com você quando você estava com febre, altas horas da noite. Era a forma de dizer que amava vocês. Mas nunca deram um beijo, nunca deram um abraço. Perdoe em nome de Jesus seus pais. Perdoe seus pais, porque eles amavam vocês. Entendem? Mas são marcas que ficam como ferrões no coração e na mente de pessoas. Muito difícil, é muito difícil. Isabel está inspirada hoje, vamos. Pois não, Isabel, fale. Você morava em Catende. Sim, foi levada. Então eu vou continuar a mensagem. Não vamos falar sobre isso não, filha. Sim. Certo. Certo. Sim. Sim, entendo. E você sofreu com isso também. A questão do beijo, do abraço, foi isso? Sofreu? Não teve também tanto beijo, tanto abraço, tanto dizer eu te amo de um pai e mãe? Não é isso? É isso aí. A gente vai continuar, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Mas depois você vai me contar essa história todinha. Eu quero ouvir essa história toda. Tá bom assim? Tá certo. Sim. Sim. Não, mas não vai dizer todos os nomes dele não, senão foram muitos. Amém, tá certo.
Tá bom, amém. Olha, é uma irmã amada e querida, em nome de Jesus, amém. Tá bom, minha filha, tá bom. Humildade para a gente fazer isso, né? Humildade para dizer eu amo você. E isso precisa estar nos nossos relacionamentos, maridos, mulher, filhos, pais, todos. O verso 4 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados ou felizes os que choram, pois serão consolados. Sensibilidade para se importar com a dor, com os medos, com as limitações e as fraquezas, as inseguranças do relacionamento, do cônjuge, dos filhos, de todas as pessoas que nos cercam. Algo que para você pode ser fácil de superar, para o seu cônjuge, para o seu amigo, para o seu filho pode ser muito difícil. É necessário sensibilidade para se colocar no lugar da outra pessoa. Existem pessoas que são muito sensíveis em relacionamentos. Geralmente essas pessoas têm grandes dificuldades em se relacionar de uma forma saudável. Tem gente que você fala algo, ela entende completamente o contrário, e você tem que ter cuidado, você tem que ter sensibilidade. Mas não só sensibilidade para saber como o outro escuta, mas sensibilidade para saber a dor do outro, ou sentir a dor do outro, filho. Você não tem ideia também de quantas pessoas marcadas, pessoas que sofrem dores da alma, pessoas que necessitam ser ouvidas, pessoas que necessitam de tempo de qualidade nos relacionamentos. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. É isso que Ele está dizendo. Para você ser feliz, você precisa aprender a ouvir pessoas. Você precisa fazer com que o seu coração esteja sensível às dores do outro. Às dores do outro. Quanta gente diz palavras que machucam, achando que é brincadeira. Eu me lembro de um casal que diz: pastor, olha, eu sou muito brincalhão, o senhor sabe, né? Eu digo: sei, você é muito brincalhão mesmo. Mas quem não me conhece fica chateado comigo muitas vezes. E o pior é quando esse jovem casou, ele começou, eu acho que a noiva não conhecia, a própria noiva não conhecia tão bem. E as brincadeiras começaram a mexer com ela de forma mais contundente. E ele diz: olha, eu estou tendo dificuldade agora no casamento, pastor, porque eu brinco com ela, brinco com o dia a dia, e ela não entende, ela acha que eu estou falando sério, que eu estou falando com ela, chamando a atenção dela. Eu digo: pois é, filho, você conhece o coração da sua esposa, sabe como ela pensa, sabe sua sensibilidade. Você precisa ter mais sabedoria para brincar. Até para brincar a gente tem que ter sabedoria. A gente não pode estar dizendo o que quer. Às vezes a gente fala uma verdade de uma forma tão dura que aquela verdade não vai fazer efeito no coração do outro, não vai ajudar o outro a mudar a sua posição, porque são aquelas pessoas que dizem: eu falo, doa quem doer. Não pode, filho. Não é assim que funciona no relacionamento, não é assim que funciona com um amigo. Doa quem doer, não. Você deve confrontar com a verdade, sim, mas fazer isso sempre em amor. Você entende? Falar em amor é diferente de falar como um trator, passando por cima de tudo e de todos, sem se importar com o sentimento do outro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tenha sensibilidade. Como foi bom estar diante de Deus hoje pela manhã e agora à noite em oração, sensíveis à dor do outro. Aqueles garotos ali na Tailândia, mas não só aqueles garotos, filhos. Às vezes tem um vizinho nosso passando dificuldade, em grande apuro. Às vezes tem alguém que está sofrendo com uma enfermidade e a gente passa ao largo. Cadê a sensibilidade do coração? Cadê a sensibilidade do coração? Preste atenção em como está a sua esposa, o seu esposo. Você conhece ele ou ela? Você conhece seu filho quando chega de casa e não fez uma boa prova, ou sofreu um bullying? Você conhece o coração dele ou dela? Você chama para uma conversa, teu coração está sensível a isso? Ou você deixa, o tempo resolve isso? Muitas vezes o tempo não resolve. Muitas vezes o tempo calcifica aquilo no coração e na mente do outro. Então trabalhe isso de forma sensível. O Senhor te dá isso.
Na hora que tiver que chorar, chore. Na hora que tiver que sorrir, sorria. Esteja sensível ao coração do outro, filho. No casamento, lá em 1 Pedro 3,7, olha o que diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Marido, você já tinha ouvido esse texto? Você já tinha ouvido esse texto, marido? Presta atenção, eu vou ler de novo isso. Maridos, estou falando para mim também. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Sabe o que ele está dizendo aqui, não sabe? É isso mesmo que você está pensando. Esse negócio de eu vou para a rua resolver as coisas, trazer o suprimento e volto para casa e está tudo certo. Maridos, vivei a vida comum do lar. Você vai sim buscar o suprimento, mas quando chega na casa, compartilhe com sua esposa o dia a dia do lar. É para os dois. É para os dois. Com discernimento, com entendimento e tendo consideração para com a vossa mulher, que é a parte mais frágil. Feministas não existem na igreja do Senhor, né? Esse negócio de não aceita esse negócio de mulher mais frágil, não. Então vamos carregar por dia 5 botijões de gás se precisar. O homem tem que carregar os 5 botijões. Mulher mais frágil é o limite físico também, filho. Entende? Então não venha com feminismo. A gente entende que o homem tem o seu papel. Se tem que ser a parte pesada, é do homem mesmo. É do homem mesmo. Se tem alguma coisa nesse texto aqui, é machismo e não feminismo. Mulheres, vocês são maravilhosas, lindas, lindas. Vocês são obra-prima de Deus. E eu me alegro em dizer isso a vocês. E a representante de vocês é a minha esposa. Mas amo todas vocês. E é isso que o texto está dizendo aqui, olha, com alegria, com alegria. Homem, compartilhe o dia a dia do lar. Compartilhe, filho, com discernimento. Entenda que a sua esposa precisa de ajuda. E ele continua: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Se você não faz a sua parte dentro de casa, Deus escuta a sua oração, mas Ele não vai responder da forma que você espera. Você entende? Tem que compartilhar, tem que estar sensível. É isso aqui, olha. Tenha sensibilidade às necessidades da sua esposa e esposa do seu esposo também, em nome de Jesus. O verso 5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Esse humilde aqui no Novo Testamento é manso, brando, amansado. Mansidão na hora de falar, na hora de se expressar, na hora de se posicionar. Não usar gritaria, ironia, estupidez, ira. Não pode ter isso na boca de nenhum dos dois, filhos. Tem casais que não conseguem dialogar. Eles simplesmente discutem em todo tempo. Não existe diálogo, não existe conversa. É discussão de manhã à noite. E que testemunho para filhos, que testemunho para vizinhos. Onde é que está aí a mansidão, filhos? As palavras ásperas, palavras azedas, que quando batem no outro ferem. Não pode, filho. Não pode, filha. E se porventura houver um desequilíbrio, houver uma falha e disser uma palavra que não foi digna, use lá o primeiro verso e diga: me perdoe, eu errei, eu amo você. Faz isso na mesma hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Efésios 4:31. É um dos aspectos do fruto do Espírito Santo.
se tivermos cheios do Espírito, vamos manifestá-lo. Vamos manifestá-lo. Mansidão é um dos frutos do Espírito. Não dá para você ser grosso, ser grossa, bruto ou bruta e querer que o outro ame você de uma forma plena. Não vai conseguir, filho. Não vai conseguir, filha. Tem tanta coisa que a gente pode falar sobre casamento numa hora dessa, quando pega um texto como as bem-aventuranças. Tanta coisa. Fala sobre relacionamento, olha, desde o namoro, noivado até o casamento. As bem-aventuranças são para vivermos no dia a dia, dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Mas se aplica aqui também relação com filhos, relação com pais. Filhos que não honram os pais com as palavras. Filhos que são duros na palavra, com pai e mãe. E isso Efésios também, Paulo escrevendo aos Efésios diz: se você quer viver um dia a mais, filho, se você quer que os anos de vida sejam prolongados, honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Está vendo, filho? Mas logo depois ele diz: e vós, pais, também não aborreçai os vossos filhos. Como é que eu tenho tratado os meus filhos? De forma que ele vê em mim um pai ou uma mãe que ele tem alegria em caminhar, em apresentar: esse é meu pai e essa é minha mãe. Eles têm alegria nisso, filhos? Quando chega uma amiga sua e começa a falar sobre o pai e a mãe, falando de como são maravilhosos para ela, você diz a mesma coisa dos seus pais? Vocês dizem os seus pontos positivos? Você manifesta isso, filho ou filha? Isso é honrar pai e mãe. Isso é honrar pai e mãe. Tem defeitos, tem deficiências, todos nós temos, filhos. Todos nós temos. Mas honre pai e mãe. Agora, pais, não aborreçam seus filhos também. Tenham sabedoria. Tenham sabedoria. Mas eu sou assim mesmo, eu sou bruto. Pedro também era. E se tornou um dos homens mais mansos que se pode imaginar. Paulo também era difícil e se tornou um homem amável e que ministrava a palavra de Deus com ousadia e com autoridade. Ser duro nas palavras não manifesta autoridade. Manifesta sim para mim um atestado de incompetência argumentativa. Eu já disse isso a vocês. Quando a gente não sabe argumentar, quando a gente não permite que a graça de Deus tome conta do coração, a gente simplesmente se utiliza de recursos que vão fazer com que o outro se afaste de nós ou se cale. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas eu sou assim mesmo. Filho ou filha, você não pode, como filho de Deus, como discípulo de Jesus, você não pode viver na síndrome de Gabriela. Você não pode viver nessa síndrome. Porque eu nasci assim, porque eu cresci assim, porque eu vou morrer assim. Isso não é característica de um discípulo de Jesus. Líder do Senhor, líder. E eu começo a ser líder dentro da minha casa. Ali é a minha primeira igreja, meu primeiro grupo de liderança, é a minha família. Se eu não sou, diz o apóstolo Paulo lá em Timóteo, se eu não sou líder dentro da minha casa, eu não tenho condição de liderar a casa de oração. Eu não tenho condição. Eu tenho que dizer: me ajude, me dê um tempo, me acompanhe, eu preciso de ajuda. Eu não tenho condição. E a gente vai estar aqui para ajudar você. Lidere bem a sua casa. Procure manifestar os dons do Espírito dentro da sua própria casa. E mansidão é o fruto do Espírito Santo de Deus. Não adianta nada eu estar em todas as vigílias, não adianta nada eu estar em todos os ministérios da igreja, não adianta nada eu pregar, não adianta nada eu cantar, se eu não tenho uma palavra branda nos meus lábios, se eu não tenho um coração contrito batendo no meu peito, se eu não tenho o amor,
o respeito da minha esposa, dos meus filhos, do meu esposo ou dos meus filhos. Não vai adiantar nada. Honre a palavra de Deus manifestando frutos do Espírito. Verso 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Temos que procurar ser justos em nossos relacionamentos, não fazer com que a balança penda sempre para o meu lado, com argumentos injustos, com atitudes injustas. Acabei de falar de uma forma de você puxar sempre para o seu lado, usando a gritaria, usando uma palavra dura, impondo o seu querer. Argumente o seu ponto de vista, não imponha, porque pode até ser feito, mas vai ser feito com ira, vai ser feito com chateação. Você não vai ter harmonia na sua casa, nem nos seus relacionamentos, nem no seu ministério. Coloque, submeta isso a um fruto do Espírito. Submeta a sua vontade aos frutos do Espírito. Fome e sede de justiça, a começar de mim. Eu preciso ser justo. Provérbios diz: cuidado, não mude os marcos de lugar. Não mude os marcos de lugar. Você sabe o que é um marco, não sabe? Já falei sobre isso aqui. Aquilo que delimita um terreno. Um marco, são 4 marcos que delimitam um terreno. Mas sabe o que é que acontecia lá em Israel, não é? Os marcos eram estabelecidos, os terrenos. Aí de madrugada vinha aquele que era mais esperto, ou achava que era mais justo ele ter um pouquinho mais de terra. Aí ele tirava um marco daquele numa noite, andava alguns passos e colocava o marco em outro lugar, ia para casa. Aí na outra noite ele ia lá no outro marco, tirava ele daqui, dava 2 passos. Imagina isso acontecendo dia após dia. O que é que vai acontecer? Aí o sábio diz lá em Provérbios: não tire os marcos do lugar, respeite os limites. O que Deus lhe deu é o que você deve trabalhar. Não queira usurpar o que não é seu. Seja justo. Entendem? O que Deus lhe deu, faça prosperar. Faça prosperar. Você vai ver que se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele lhe colocará. É assim que a gente vive, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Ele nos abençoa quando nós trabalhamos aquilo que Ele nos dá. É por isso que eu me preocupo muito no mês de maio. Me preocupo muito. Último dia do mês de maio, porque é o dia de fechar, foi esse ano, né? A nossa declaração de imposto de renda. Me preocupo demais. Me preocupo. Foi abril, desculpe, né? Eu me preocupo muito com isso, porque ali a gente vê discípulo de Jesus e vê aqueles que não são discípulos de Jesus. Tem gente mudando o marco de lugar. Entendem? O verso 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Lucas 6,38 diz: devemos ser misericordiosos, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que eu quero para mim, eu tenho que primeiro dar, filho. Eu tenho que dar para os outros. Misericordioso para perdoar. Eu não quero ser perdoado quando eu erro, então perdoe, filho. Misericórdia para entender as falhas. Eu não quero que todo mundo me respeite. Eu não quero que todo mundo entenda quando eu erro, porque eu sou um ser humano. Então entenda quando o seu cônjuge errar, entenda quando o seu filho errar, e ame, para que você seja medido com a mesma medida. Entendem? Entenda as limitações de cada um. Cada um tem uma forma de fazer, cada um tem uma forma de ser. A gente aprende que existem pessoas estruturadas e tem pessoas não estruturadas. Não estruturadas é diferente de desestruturadas, tá bom?
existem pessoas estruturadas e pessoas não estruturadas. Tem gente que quando vai trabalhar na sua mesa, tem só o que você vai fazer naquela hora, né? Mas tem gente que quando vai trabalhar, e até depois que trabalha, a mesa está cheia o tempo todo. Mas se você for dizer para aquela pessoa, vou arrumar a sua mesa, ela vai dizer, não faça isso, porque ela sabe onde está tudo. É a forma dela, não estruturada, mas está organizado segundo a vontade dela, segundo o entendimento e a forma dela. Mas às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, não é? A gente quer que seja do nosso jeito. Respeite o jeito do outro, filho. Você não quer ser respeitado? Respeite o jeito do outro. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Tem gente que vai trabalhar e monta a mesa assim, o outro monta, mas os dois chegam do mesmo jeito ao objetivo final. Chegam com graça, resolvem os problemas da mesma forma. Se o outro não conseguisse chegar, tinha algo para ser ajustado. Mas se chega, é uma forma diferente. Respeite um ao outro, respeite a sua forma. Devemos ser misericordiosos, mais uma vez lá em Lucas 6,38, porque com a mesma medida que eu tiver medido, eu serei medido também. Verso 8 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqui pureza tem a ver com a mente e o coração diante de Deus, com relação às malícias. Pureza para não dar lugar a essa malícia. No casamento, por exemplo, se dermos lugar a pensamentos impuros, a olhares impuros, a palavras impuras, desejos impuros, relacionamentos impuros com outras pessoas, estaremos abrindo a porta para a destruição do nosso casamento. A pureza deve existir antes do casamento e deve continuar existindo, inclusive, depois do casamento. Mas isso também nos relacionamentos que não são casamento, no dia a dia, com um amigo, com um filho, com qualquer pessoa, com a família. Pureza no coração. Aqui tem a ver com os meus desejos, tem a ver com a minha libido, tem a ver com tudo isso. Pureza de coração, pureza de mente. Tem gente que tem uma grande confusão para resolver. Eu queria te ajudar numa coisa. Tem gente que diz assim: eu nunca traí minha esposa, nunca traí minha noiva, minha namorada, nunca traí. Eu posso até olhar de forma diferente, eu posso até ter umas conversas picantes de vez em quando, dúbias, mas eu nunca traí. Eu queria te dizer uma coisa. Jesus deixa bem claro que ele não está falando de adultério quando tem consumação carnal. Ele está falando de adultério quando ele diz que quando você desejar uma mulher ou um homem, você já está pecando, você já cometeu adultério. Esse é o que nós conhecemos como adultério de alma, que vem antes do adultério carnal. Você primeiro é tomado na mente, as suas emoções são tomadas, os seus sentimentos são tomados, os seus desejos são tomados antes de que se consume. E ele diz: filho, você já está pecando quando tudo isso está sendo montado na sua cabeça. Não dê lugar a isso, não dê lugar a isso. Começa no WhatsApp, com uma conversa que você está vendo que está levando para um lado difícil e você não corta. Começa ali no WhatsApp, começa no Facebook. Eu conversava esses dias com um jovem, e ele dizia: mas pastor, eu realmente nunca traí minha esposa, nunca traí minha esposa. Eu já tive umas conversas diferentes no Face, mas eu percebo logo, e com o tempo com o tempo, filho, você tem que cortar logo, filho. Com o tempo você pelo menos teve um problema grande. Você pode não ter deixado florescer na sua mente, mas você sabe o que aconteceu na mente daquela pessoa? Você tem noção de como você deixou aquela pessoa? Você entende? Você está se relacionando. Existe um relacionamento, não é só você, filho.
Você pode estar simplesmente defraudando os sentimentos de outra pessoa, usando um perfil falso, usando uma conversa indigna. Você está defraudando o sentimento de alguém que você não tem direito de defraudar. Em nome de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Entenda o contrário. Malditos os que não são puros de coração, porque esses não verão a Deus. Entendem? Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro, pois Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Isso não é a palavra de Joésio, não. Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro, pois Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. E o último momento de ministração de Jesus no monte, verso 9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificação para buscar a paz de todas as formas. Não estar sempre pronto para brigar, para discutir. Todas as outras coisas você pode comprar, mas a paz não tem preço. Portanto, mantenha a paz de todas as formas possíveis. Paulo fala isso e diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo o possível. Aí tem gente que diz: eu não suporto fulana. Filho, não entendeu nada do Evangelho de Cristo, não entendeu nada da morte de Cristo. Como você não suporta fulano ou fulana? Porque fulano ou fulana é terrível, é mentiroso, é difamador. Ajude para que ele vença essa deficiência. Ore por ele e confronte em amor. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente se utiliza, eu vou usar uma palavra aqui que pode parecer dura, mas vocês vão entender que eu não estou falando de forma pejorativa. Às vezes a gente se acovarda, e aí, em detrimento de não querer perder um relacionamento que até nem é tão estreito, mas eu não quero me tornar uma pessoa inconveniente, eu deixo de confrontar. Eu me torno um covarde ou uma covarde. E quando eu não faço o que eu tenho que fazer, que está lá em Mateus 18, quando você vê o seu irmão no erro, vá lá e ganhe ele. Quando eu não faço isso, sabe o que eu estou fazendo? Empurrando o meu irmão para pecar ainda mais, prejudicando meu irmão e minha irmã ainda mais, porque eu não estou agindo com misericórdia e com pacificação, indo para ele dizendo: você tem machucado muita gente, meu irmão ou minha irmã, você precisa mudar isso. Deus tem me incomodado e eu vim aqui falar com você. Quero abrir meu coração, quero estar junto de você, quero te ajudar, mas você precisa mudar. Só tem uma forma de você se eximir dessa responsabilidade, é se o outro disser: não fale mais comigo sobre isso, não quero mais ouvir você. Aí você não pode invadir. Jesus não invade. Jesus diz o que? Lá em Apocalipse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio com ele e ele comigo. Jesus não invade. Eu não vou invadir, nem você vai invadir. Mas você não pode dizer que não vai falar com ela porque estará invadindo. Não vai não, você não sabe ainda. Se posicione diante dela, diga que a ama ou que o ama, e que vai confrontá-lo porque Deus tem incomodado. Isso tem incomodado o seu coração. Em nome de Jesus. Está aqui, olha, é um mandamento para sermos felizes. Aprender a confrontar em amor é um mandamento para sermos felizes.
confrontar em amor. Como é bom, eu já disse a vocês, chegaram já alguns irmãos, pastor, o senhor ali pegou pesado ali naquele negócio, pense direitinho. E eu digo, meu irmão, tem coisa que eu peguei pesado mesmo, eu vou retificar esse negócio. A gente erra, filho. E qual o problema de ser arguido, ser questionado e de ser corrigido por um irmão seu? Me diga qual é o problema nisso. Todos nós erramos, filhos. Vamos pedir a Deus misericórdia, filho, a cada dia, filho e filha, para sermos uma igreja que está sensível à vontade do Senhor e que não é hipersensível à disciplina. Vamos abrir o coração para aprendermos a ser disciplinados, para aprender a ser cuidados. A palavra de Deus nos diz, olha, quando você for disciplinado, quando alguém chamar você e disser, tem algo para dizer que preciso dizer, que está incomodando, na hora você pode até ficar chateado, pode gerar insatisfação, tristeza, mas depois você verá que vai gerar fruto de justiça e de paz. Entendem? Não tem que ter medo de ser confrontado, e não podemos ter medo de confrontar em amor. É isso que Deus tem falado para nós, em nome de Jesus. O Sermão do Monte é algo que nós precisamos exercitar todos os dias, filhos. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria para viver o Sermão do Monte, para experimentar o Senhor ministrar na nossa vida através de cada um desses direcionamentos. Você quer ser feliz? Quer ver uma casa feliz? Quer ver uma igreja feliz? Experimente ouvir o pastor dos pastores dizendo para você: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e continue nos dando direção e graça. Que nós possamos sair desta casa de oração hoje com um desejo fixo na mente: eu vou pedir a Deus misericórdia para exercitar cada um desses princípios, porque eu quero ser um homem, uma mulher feliz, segundo a vontade de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus esse tempo. Eu quero te convidar, após esse momento de oração, essa despedida, a você ir aqui ao lado ainda. Eu disse a vocês que não viessem, né? Tomados café, tem tapiocas aí maravilhosas para a gente comer aí, tá bom assim? Vamos fazer isso? 15 minutinhos para a gente comer um pouquinho, conversar com os irmãos e aproveitar esse final de semana. Que o Senhor seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por esse tempo precioso na tua presença. Obrigado pela vida de cada família. Obrigado por aqueles que nos assistem nesse momento no canal da igreja, no Facebook. Abençoa a vida de cada um deles. Cuida para que tenhamos, Pai querido, uma semana na tua presença, Pai querido, e que cada um desses princípios que o Senhor mesmo nos ensina, desde do livro de Mateus até os dias de hoje, Pai, que nós possamos exercitá-los, que nós possamos vivenciá-los, que nós possamos colocar em prática cada um deles, começando com a nossa família, até a nossa igreja, nosso trabalho, nossa vizinhança, onde quer que o Senhor nos coloque. Abençoa a tua igreja na despedida aqui para os nossos lares, Pai. Leva-nos em paz, que nenhum mal nos aconteça. Põe anjos ao nosso redor, Pai querido. Dá uma semana maravilhosa para todos nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Amém. 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 Vamos ficar em pé nesse momento, e você tem a liberdade para dar um aperto de mão em quem está próximo de você.
e desejar para ele também uma semana linda. Enquanto nós cantamos e saímos já daqui, vamos aqui ao lado, tá bom? Para a gente celebrar juntos ainda. Deus abençoe cada um de vocês, filhos. Deixa eu fazer uma menção aqui para a gente rapidinho. Estávamos previsto o dia da família para o dia 14. Mas o que é que nós estávamos ponderando hoje de manhã? Nós tivemos ontem já um dia maravilhoso que demandou uma carga de trabalho bem acentuada para boa parte da igreja. Então vamos fazer assim, vamos considerar o dia de ontem o nosso dia da família desse mês, e nós estaremos juntos no segundo sábado de agosto para o dia da família. Tá bom assim? Concordam comigo? Tá certo? Então que Deus nos abençoe. Segundo sábado de agosto nós estaremos juntos com o dia da família. Vamos celebrar ao Senhor. O Senhor é sobre toda a terra. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Isso é um pedido, hein? Que Ele possa reinar em nossas vidas todos os dias. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Mais uma vez, sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Deus nos abençoe. Vamos debaixo da graça do Senhor. Você que nos viu, nos assistiu no canal da internet também, que Deus abençoe a sua vida e tenha uma semana linda na presença do Senhor. Amém? Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos
sonho de Deus, vontade do Pai, ter filhos, amigos, discípulos de Cristo, filhos curados, dispostos a amar, honrando a missão de pastorear. Começando bem perto, o dom exercer, a família é o palco de todo aprender, cultivando ouvir, moderando falar, proceder agradável ao Pai. É sonho de Deus, Vidas curadas, é sonho de Deus, famílias voltadas, é sonho de Deus, igrejas saudáveis, transformando cidades em jardins de Deus. No meio da igreja, sincera alegria que a Cristo festeja, amor que confronta, ensina a viver, nos enche de graça, perdão, comunhão. Novo amanhecer, sentido maior, Jesus é a esperança para um mundo melhor. Cidades sofridas não mais se vê, tarefa que Cristo nos deu. É sonho de Deus, vidas curadas, é sonho de Deus, famílias voltadas, é sonho de Deus, igrejas saudáveis, transformando cidades em jardins de Deus. É sonho de Deus, vidas curadas, é sonho de Deus, famílias voltadas, é sonho de Deus, igrejas saudáveis, transformando cidades em jardins de Deus. Um lugar, um momento, apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer.